Olá, mulheres. Boa tarde. É muito gostoso estar aqui, podendo falar um pouquinho com vocês, um pouquinho do que o Espírito Santo falou comigo, está falando comigo, e eu espero que seja um divisor, assim, de águas para nós. Amém? Fábio, se tu puder orar, pode orar para eu começar a falar. Posso sim. Eterno Pai, poderoso, Pai de amor, Pai de poder, Pai que é o Senhor dos exércitos, Pai que é a nossa bandeira, Pai que é cura, Pai que é provisão, Pai que é a nossa luz, Pai de todas as nossas necessidades, Pai que conhece o nosso ser, conhece o nosso levantar, o nosso sentar, o nosso prosseguir, o nosso esperar. Eu te louvo, Senhor, pela vida das minhas irmãs que aqui estão. Cada uma delas tem suas necessidades, Pai, são pessoais. Então eu peço, Pai, a tua intervenção agora, neste momento, em cada necessidade aqui, papai. Cada uma delas, papai. Venha, papai, também trazer shalom para cada uma delas, tranquilidade, papai. Discernimento de espíritos, entendimento, papai. Que elas venham fluir na sua fluência, papai. E aquilo que é extremamente urgente em seus corações hoje, dê vitória. Eu peço a tua vitória sobre esses pedidos urgentes, Senhor. Pai, essa reunião é tua, as mulheres que aqui estão são tuas, papai. Que nós sejamos campo fértil para esta palavra que será agora semeada, Senhor. Usa, Pai, a Sara para trazer uma palavra do teu trono, Senhor. E que ela venha multiplicar em nome de Jesus, para a tua honra, tua glória e teu poder. Amém e amém. Obrigada, pastora linda. Te amo. Enquanto a gente estava ali no ouvindo Deus, né? O Senhor me deu uma palavra, mas eu pensei, não, acho que não é não. Mas agora a Fábio orando, eu acho que é. E eu vou ler ela para vocês. É Jeremias, é o capítulo 50, o versículo do 2 até o 2, só o 2. Ele fala assim: anunciem a todo mundo, não escondam nada. Levantem uma bandeira para proclamar a todos que a Babilônia caiu. Desculpa, a Babilônia cairá. Suas imagens e seus ídolos serão despedaçados. Seus deuses, Bel e Merodach, sofrerão completa humilhação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que em cada lar né, cada lar nosso, de cada mulher que está aqui nessa reunião, seja levantada uma bandeira ao nosso Senhor Jesus. Seja levantado um altar a Ele para a honra e para a glória do seu nome. Amém? Glória a Deus. Então tá bom, deixa eu só arrumar aqui o meu. Beleza. Mulheres, então, como eu estava falando, é uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho o que o Senhor tem falado comigo. E é sempre assim, né? Ele fala primeiro com a gente, ele dá uma rasgada na gente, dá uma despedaçada na gente, né? Para a gente depois falar e para passar para vocês, né? E continuar a mesma obra que ele tem feito, né? Para que ele continue essa obra de, de redenção em nossas vidas. Amém, meninas? Então, eu quero ler com vocês Atos 20. O versículo é o 7 até o 9. Eu vou ler com vocês. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala do andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Até aí.
Então, antes de começar a reunião, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Paulo, sobre o que um dos ensinamentos, né, que ele dá para nós, que ele dá para mim, pelo menos, né? Eu gosto muito de Paulo. E eu acho que ele passou por muitas coisas, né? E ele, ó, sempre onde ele estava, ele podia ensinar um pouquinho para nós. Então, antes dessa reunião aqui que entrou, de onde ele estava, Paulo ele esteve em Éfeso, onde teve um grande tumulto, porque os habitantes de lá eram adoradores daquela deusa chamada Artemis, e Paulo estava atrapalhando, né, os fiéis dessa deusa. E só que ele não foi preso aqui, não aconteceu com nada com ele, ele só saiu dessa cidade e ele continuou a viagem, né? Continuou a viagem com alguns discípulos. Mas por onde Paulo passava, ele encorajava as pessoas, tanto os seus discípulos, como as pessoas que estavam próximas dele, né? Aquelas pessoas que estavam por ali, onde ele passava. E depois ele foi para Macedônia, e ele não foi, não, deixa eu ver, ele foi para Macedônia, depois ele foi para Filipos, depois ele voltou para Troade. Vocês podem imaginar como que é essa viagem. Ele ia muitas vezes a pé, ele ia muitas vezes de navio, às vezes tinha turbulência nesse navio, tinha tempestade. E quantos quilômetros, né? Quantos quilômetros de viagem a pé que ele passava. E em todas as viagens, se ele estava cansado ou não, preso ou machucado, ele nunca parou de anunciar as boas novas do Evangelho. Que, que fé, né? Que certeza, que determinação que ele tinha, porque ele falou para preso, ele falou para as pessoas, para os habitantes das cidades, ele falava para os seus discípulos, ele falava para os governadores, ele falava para quem fosse, ele falava sobre Jesus. Ele não deixava de falar nunca sobre Jesus. Lá em Filipenses 3:3, vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui para vocês. A parte finalzinho do versículo fala assim: Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Nesse mesmo capítulo, ele ainda diz que tudo mais é insignificante comparado ao ganho de conhecer Jesus. Olha só, que ele fala, né? Alegremo-nos com o que Cristo já fez por nós. Ele não é que ele vai fazer ainda, ele já fez. E olha só, as coisas, tudo mais é insignificante com o ganho de conhecer a Jesus. Então, Pedro, Paulo, João, todos eles conheceram Jesus. E depois disso, mudaram completamente a rota das suas vidas. Eles não pararam de anunciar o evangelho, aonde quer que eles estivessem. Não importava a circunstância. Eu quero ser assim, como eles. Não importa o que estiver acontecendo ao meu redor, não importa o que estiver acontecendo comigo, eu quero anunciar as boas novas. Eu quero sempre falar de Jesus. Não importa se eu estou mal, se as coisas ao meu redor estão caindo, se algo aconteceu com os meus filhos, se algo aconteceu, não importa. Eu quero ser parecidinho, um pouquinho parecidinho assim com Paulo. Não vou falar nem com Jesus, né? Que também é o nosso alvo, mas eu quero ser um pouquinho assim parecido, porque eu não quero parar nunca, nunca de anunciar as boas novas, nunca de orar. Não quero nunca parar de ler a palavra. Não quero nunca. E que o nosso testemunho, né, que o meu testemunho seja sempre para a honra e para a glória do meu Senhor, amém? Então, se você também quer ser assim, fala para Jesus agora, eu quero. Eis-me aqui, Jesus. Me pega, Jesus. Me ajuda a matar o meu egoísmo. Tira os meus olhos do meu umbigo, Senhor. Abre os meus olhos para ver o que tu vê. Porque as circunstâncias, às vezes, elas nos cegam, ela me cega. Ela faz com que eu não consiga enxergar adiante. Mas tu tem a visão da eternidade, Jesus. Coloca essa visão dentro de mim. Amém? Então, voltando para a nossa palavra, né? Paulo chegou a Troade e começou a falar ao povo. E ele se prolongou no discurso, porque no outro dia ele já ia viajar. E ele queria então aproveitar todo o momento que ele tinha ali com eles para anunciar a palavra, para anunciar as boas novas, para anunciar o evangelho. Então, eu fico imaginando, né, como era participar de uma pregação de Paulo. Porque muitos falam que ele era muito eloquente, que ele falava várias línguas, ele era muito inteligente.
A gente conhece a fé dele, a gente sabe a determinação que ele tinha. Então, imaginem a oratória desse homem, imagine o discurso desse homem. Quantas vezes nós aqui, nós sabemos que um tal mega ultra pregador vai estar em alguma igreja, a gente vai correndo lá, ficando na expectativa de tudo que o Senhor vai fazer através da vida dele, né? Então, imaginem só Paulo. Eu gosto muito, de verdade, eu gosto muito dele. E com certeza, eu estaria na primeira fila, se fosse hoje, eu estaria lá na primeira fila, já na expectativa do que ele ia falar. Lá no verso 8 do capítulo que a gente estava lendo, ele fala assim, que a sala onde quando eles estavam, ela era muito iluminada. E no verso 9, ele fala que um jovem chamado Eutico adormeceu profundamente e caiu daquela janela do terceiro andar. Olha só, gente. Eutico dormiu. Ele conseguiu. A gente deve parar e pensar, né? E analisar. Porque mesmo com o discurso eloquente que Paulo tinha, mesmo com uma multidão ali, mesmo com muitas pessoas, mesmo com uma sala completamente iluminada, ele conseguiu dormir. E o que a gente pode tirar de ensino sobre isso? Primeiro, né? Não adianta a gente andar de um lado para o outro procurando os melhores pregadores do mundo. O mais inteligente é o que fala mais bonito. Estar na igreja mais linda, mais cheia de gente, toda iluminada, ou sei lá, preta, cheia de jogo de luz, é tudo diferente hoje. Ou naquela sala de Zoom que bomba toda semana, que tem um profeta, dando profetada para tudo quanto é lado, coisa arada, tal e coisa. Não adianta tudo isso, se eu não tenho um relacionamento com o próprio Deus. Eu posso estar dormindo profundamente, mesmo com tudo isso à minha volta. Eu posso estar dormindo espiritualmente. Eutico tinha tudo isso. E ele adormeceu profundamente. Vejam só, Eutico era crente. Ele estava num lugar onde haviam outros crentes, ouvindo a palavra de Deus. Isso me mostra que sim, eu posso estar dormindo espiritualmente dentro de uma igreja, participando de um ministério, fazendo e fazendo, sem estar ouvindo o que Deus quer que eu faça. Eu posso estar tão cansada de estar fazendo e acabar dormindo. Filipenses 3, a parte final fala assim, para a gente não colocar nenhuma confiança nos esforços humanos. Então, se a gente está fazendo, para um pouco, conversa com o Espírito Santo e pergunte, Espírito Santo, é isso que você quer que eu faça? Você está comigo nesse negócio? Comece a colocar o Espírito Santo junto contigo nos planos. Dê a chance de ele participar da sua vida, dos seus negócios, do seu ministério, dos seus relacionamentos. Em Efésios 5,14 fala assim, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. A sala estava cheia do Espírito Santo. Imaginem só. E a própria luz, que é Jesus, que é o Verbo vivo, saía da boca de Paulo. Tornou visível, dentro daquele lugar, uma pessoa que estava dormindo. Uma pessoa que era crente. Eutico era aquele famoso crente morno que a gente adora falar, né? Como aqueles que se deixam levar pela palha e pelo vento. Se deixar levar com uma palha. Olha só, mulheres. Então, hoje, que a gente decida pelo fogo do Espírito Santo. Que esse fogo ele não acabe consumindo as nossas obras de palha. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Vamos acordar. Vamos viver aquilo que o Senhor tem falado para nós. Vamos crer que ele já está dentro de nós, né? Isso eu falo primeiramente para mim, porque ele já está dentro de mim. Ele já está dentro de cada uma de nós. E todo pensamento, tudo que vem na nossa mente, se é de acordo com a palavra de Deus, então é de Deus. Então, e se não é de acordo, se está indo contra, então não é de Deus.
Vamos obedecer à voz do Pai e fazer as coisas com Ele. Chega de tanto medo, de tanto rancor, de tanta amargura. O medo a gente manda embora, gente. Ele é um espírito. Vamos ganhar o nosso tempo conhecendo a Cristo. Conhecer tudo o que Ele conquistou por nós. Então, um último ensinamento sobre esse menino dorminhoco, né? Depois que ele adormeceu, ele caiu de uma altura de 3 metros e morreu. Mas Jesus, em sua infinita bondade, misericórdia, sem se conformar com as coisas desse mundo, fez Paulo descer até lá, abraçar o jovem e o acordar. Glória a Deus. Glória a Deus que nós temos um pastor, uma pastora hoje, que às vezes dá um chacoalhão em nós, mesmo que seja pela internet. Mas dá um chacoalhão assim, Sara, acorda. Adri, acorda. Suzana, acorda. Não é assim, faz assim. Glória a Deus. Que a gente honre, que a gente honre os nossos pastores. Porque isso, às vezes a gente fica com tanta raiva, né? Eu vou contar por mim, porque às vezes dá vontade de dar um... Deus, vou bloquear, não quero mais falar com ninguém. Mas glória a Deus, porque às vezes realmente é difícil de permanecer no caminho. Se é difícil para mim, também é difícil para ela. Mas glória a Deus pela intimidade que ela tem com o Senhor, glória a Deus pela intimidade que ela faz nós termos com o Senhor, porque é só assim que a gente consegue. É só a gente buscando conhecer Jesus. É só a gente buscando, ganhando esse tempo com Ele, porque sem Ele a gente não consegue, é muito difícil de ir para frente. Sem Ele, qualquer seta que o inimigo coloca, pelo menos na minha mente é assim, que ele fala, não, você não é capaz. A palavra que você fala, Sara, não atinge ninguém, não é boa. Ele sempre fala isso para mim. E se eu fosse escutar sempre ele, eu não estaria aqui. Não sei se nem escutando, talvez, eu não estaria. Mas não, eu preciso escutar a voz do Espírito Santo. E hoje a minha pastora me ajuda a fazer isso. A escutar, a discernir essa voz. Glória a Deus pela tua vida, Fábio. Obrigada. E Paulo, olha só, ele continuou falando as boas novas. Ele continuou. Depois que ele fez tudo isso que ele fez, ele foi lá, ressuscitou o menino, deu um abraço nele. Ele subiu, partiu o pão com todos que estavam lá e todos comeram juntos. E viveram felizes para sempre. É mentira. Onde Paulo estava, o reino do Senhor era manifestado. Ele ressuscitava mortos, ele curava enfermos, falando de Jesus para os presos, para os comandantes, para os governadores, para o que for. Nada impedia o reino de Deus avançar. E glória a Deus por isso, que ele fez isso, que hoje nós temos acesso. Marcos 16, 17 fala assim: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beber algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia! Glória a Deus. Então, gente, Paulo foi lá, ressuscitou o menino que estava dormindo, pai continuou a vida dele, partiu o pão e continuou a vida dele, porque aquilo ali era algo normal, ele manifestava o sobrenatural normalmente. Como eles falam, né? Quando se manifestava o sobrenatural no natural. E era normal. Hoje, meu, se eu ressuscito alguém, meu, eu vou correr Joinville inteira falando, meu Deus, vocês viram o que eu fiz? Eu fiz, né? Então, olha só, não, era Paulo fazia aquilo com frequência, por onde ele passava, ele curava as pessoas. A roupa dele curava as pessoas, assim como Pedro também, a sombra de Pedro curava as pessoas. Então, olha só, o que faz nós ter quando a gente tem intimidade com Jesus, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo. Olha o que nós somos capazes de fazer. Olha o poder que Jesus conquistou para nós na cruz. Já está disponível para nós. Ele já está em nós, porque ele habita dentro de nós. Então a gente só precisa acessar. Como que eu acesso? Tendo intimidade, obedecendo, crendo que sim, é possível. Amém? Então, gurias, que hoje a gente decida queimar por Jesus, viver e se alegrar com tudo que ele já conquistou por nós. Amém?
Que a gente não seja como Eutico, que dormiu, mesmo em meio a tantas coisas. Que aqui nessa sala nós não estejamos dormindo, mas que nós estejamos ouvindo a voz do Pai. Vamos parar de fazer. Ai meu Deus, está muito difícil, tem acontecido muita coisa. Acho que com cada uma de nós aqui tem acontecido muitas coisas, sempre tem algo acontecendo. Mas que isso seja motivo para a gente continuar e se agarrar em Jesus. E não se afastar. Não ser como Adão, que fugiu da presença de Deus. Mas que a gente seja como Paulo, como Pedro, como João, como Jesus, que ele buscava a presença do Pai. Amém? Era essa a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Ainda está falando bastante comigo, eu sei que vai continuar falando e que eu quero me lembrar sempre dela. Sempre quando eu estiver passando por algo que seja muito difícil, eu quero me agarrar nisso e dizer, eu não vou parar. Amém? Era isso, pastor. Amém, uau! Isso aí, vamos acordar quem está dormindo aí. Muito pontual a tua palavra, viu? Como tem sido palavras pontuais ultimamente, não? Palavras para lembrar, para pontuar, para alinhar, né? Obrigada, viu, Sara, por trazer, por ser obediente ao Espírito Santo. Eu sei que às vezes tu não quer, mas eu não tô nem aí. Ui, tô gravando, Jesus. Deixa eu parar.